Então eu aconselho você a assistir também a aula de proporcionalidade do professor Guilherme, ok? Esse cidadão aqui, super simpático nessa imagem aqui, de autoria desconhecida, é o Leonardo Fibonacci. Ele está aqui porque ele é um grandíssimo nome da matemática de fins comerciais da Idade Média. E foi nesse contexto que a porcentagem surgiu. Então, para começar por algum lugar, vamos começar pelo símbolo. Mesmo que você não saiba o que é porcentagem, é altamente improvável que você nunca tenha encontrado com esse símbolo aqui em algum lugar. Esse é um dos sinais gráficos de origem incerta. O que se supõe é que o símbolo derivou de alguma forma mais ou menos assim. Ele era um percento, foi para percento, e algum italiano maluco transformou esse percento nesse símbolo esquisito aqui. E a teoria é de que esse símbolo ele foi derivando até virar o símbolo de porcentagem que a gente conhece hoje. Como eu disse, você provavelmente encontrou esse som em algum lugar. Mas o que diabos ele quer dizer? Bom, sem querer ser muito óbvia, porcentagem vem de porcento, como a gente acabou de ver. Porcento por 100. Por 100 o quê? Bom, dividido por 100. Então, 17% equivale a 17 sobre 100? Isso mesmo. Se você pegar 17% de alguma coisa, vai ser a mesma coisa que pegar 17 sobre 100 de alguma coisa. Só para não perder a oportunidade de usar um clichê, já que apareceu uma fração, chocolates. Essa é uma barra de 10 por 10 quadradinhos, ou seja, é uma barra com 100 quadradinhos. Então, 17% seriam 17 sobre 100, 17 quadradinhos de 100. Então, isso é 17%? Não exatamente. Isso aqui é 17% do chocolate. Eu sei que parece meio ridículo, mas isso é importante. Então, voltando, a porcentagem é a forma comercial, é o jeito bonito de representar a razão 17 sobre 100, que é uma representação matemática. Você consegue imaginar uma loja de roupas fazendo uma super liquidação de 70 sobre 100 de desconto? Isso não vai acontecer. É por isso que a notação comercial existe. Mas, peraí, 17 sobre 100 é a mesma coisa que 0,17. Então, a razão ela pode estar na forma fracionária ou na decimal. Então, veja o seguinte: é basicamente que nem você. Sim, porcentagem é que nem você. É uma questão de roupagem. No mundo comercial, porcentagem vai aparecer na notação comercial. Só que para fazer conta, você nunca vai usar a notação comercial. Agora, para questão de interpretação. Em geral, quando porcentagem aparece, é porcentagem de alguma coisa. 50% de desconto, 400% da gordura que você deve consumir num dia. Então vamos olhar uns problemas clássicos ou nem tanto assim. Porque eu realmente acredito que os maiores problemas com porcentagem não é fazer a conta, porque as contas em geral elas são mais ou menos fáceis, mas a interpretação. É para isso que a gente tem os exemplos, ok? Então vamos lá. Se uma camiseta pesa 200 gramas e ela é feita 90% de nylon, quantos gramas de nylon vai ter na camiseta? A pergunta aqui é quanto é 90% de 200 gramas? Porque 90% desses 200 gramas vão ser nylon, certo? Tá, como diabos a gente faz isso? Se a gente pensar em proporção, então se a gente pensar da seguinte forma: 90 de 100, porque se a gente está falando de uma razão de base 100, então 100 vai ser tudo. 90% está para 100%, assim como a quantidade de nylon, que eu vou chamar de X, está para todo o peso da camiseta, que é 200. Multiplicando em cruz, nós teremos 100x é igual a 200 vezes 90. Então, x é igual a 200 vezes 90 sobre 100. Então, presta atenção nesse negócio aqui. Eu estava tentando procurar 90% de 200. Fazendo aqui pela proporção, no final das contas, aqui tem 200 vezes 90%. Quer dizer, vezes 90 sobre 100, que é a notação fracionária. Então, no final das contas, eu podia ter muito bem feito direto, que a quantidade de nylon vai ser igual a 200 vezes 0,9, que é a mesma coisa que 90%, que é a mesma coisa que 90 sobre 100. 100 vezes 0,8, então x é igual
a 180 gramas. Basicamente, de acordo com a sua preferência, você pode fazer assim direto, multiplicando pela forma decimal ou pela fracionária, que é como está aqui, ou você faz pela regra de 3. Honestamente, eu como pessoa da matemática, gosto mais de multiplicar direto. Agora, se você se sente mais confortável em fazer a regra de 3, faça a regra de 3. O importante é que você consiga fazer o exercício. O meu objetivo nesse exercício era descobrir quanto era 90% de 200. Então, aqui a gente vai fazer alguns exercíciozinhos de fixação. Então, se você quiser, pausa o vídeo agora, que eu já resolvo com você. 75% de 1.500. Então, nós temos 75 sobre 100 de 1.500. A gente pode dividir por 100 aqui, isso aqui vai dar 75 vezes 15, que eu vou fazer aqui a conta embaixo, porque não existe vergonha nenhuma em não saber fazer conta de cabeça, desde que você consiga resolver de alguma forma na sua vida. Isso aqui dá 1.125. 20% de 600 é a mesma coisa que 0,2 vezes 600, que 1 dividido por 5. Então, isso é a mesma coisa que 600 dividido por 5, 120. 150% de 2.000. Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais meio vezes 2.000. Por que diabos eu tô fazendo isso, né? Deixando a conta mais complicada. Na verdade, eu não tô deixando a conta mais complicada, não. Isso aqui é 2.000 mais... Isso aqui é meio, né? 50%. 2.000 dividido por 2. Então, 2.000 mais 1.000 dá 3.000. Esse exercício aqui é um pouquinho importante porque às vezes a gente não pensa muito em porcentagens maiores do que 100. Mas quando a gente fala em aumento, virar 150% é, no final das contas, ter 50% de aumento. Eu comprei aquela camiseta ali do exercício anterior numa promoção. Ela custou, aí como tá na etiqueta, 30 dinheiros. E ela já tava com desconto de 20%. Então, quanto ela custava no começo? Em que diabos de interpretação a gente tem que fazer aqui? Bom, eu quero saber quanto a camiseta custava no começo, certo? Então, vamos dizer que a camiseta custava X. Eu tive 20% de desconto, então menos 20% de X, e ela ficou custando 30 dinheiros. Isso aqui é a mesma coisa que x que multiplica 1 menos 0,2, que é igual a 30. Ou seja, x que multiplica 0,8 é igual a 30. Faz sentido, né? Se tinha 20% de desconto, significa que o preço atual é 80% do preço que era antes. Esse 0,8 aqui significa que é 80%, né? Então, o preço anterior era 30 dividido por 0,8. 37,5 dinheiros. É isso que significava esses 20% de desconto. 7,5 dinheiros. Então, qual foi a pergunta principal nesse exercício? A gente tinha 100% menos os 20% de desconto, 80%. Então, a pergunta principal desse exercício, 80% daquele valor era 30. A gente resolve essa equaçãozinha e descobre o valor. Então, vamos aos exercícios de fixação. Pause o vídeo agora. Nesse caso, 25% do número é igual a 50. 25% é a mesma coisa que 1/4, tá? Então, x dividido por 4 é igual a 50. Portanto, x é igual a 50 vezes 4, que é igual a 200. 70% de y é igual a 175. E 175 dividido por 0,7 dá 250. Se 15% de um número é 15, esse número só pode ser 100? Então, agora um problema um pouquinho mais complicado. Uma famosa marca de batatas aumentou a quantidade de produto na embalagem em 30 gramas, ficando com um peso líquido de 180 gramas. Então, qual foi o aumento percentual do produto? Uma coisa importante para você lembrar é que quando a gente fala em aumento percentual, a gente não vai usar o peso final, a gente vai usar o peso inicial. Então, nosso peso inicial vai ser 180 gramas menos 30 gramas, 150 gramas, ok? Qual é a pergunta aqui? A pergunta aqui é quantos por cento 30 é de 150? Então, se a gente escrever a razão 30 sobre 150 aqui, para descobrir quantos por cento isso aqui é só transformar isso numa razão de 100. Nós temos 30 de 150. A gente queria saber quanto seria se em vez de 150 aqui fossem 100. Isso é a mesma coisa que 3 sobre 15, que é a mesma coisa que 1 sobre 5. Então, multiplicando por 20 em cima e embaixo, vai dar 20 sobre 100, ou seja, 20%. Se você achou esse jeito de pensar muito difícil,
Outro jeito de pensar é pensar com a regra de 3. Então, como ficaria essa regra de 3? A gente tem 30 está para 150, assim como x está para 100%. Então, nós vamos ter 30 vezes 100 é igual a x vezes 150. Então, x vai ser igual a 30 sobre 150 vezes 100. 30 dividido por 150, isso aqui dá 0,2. 0,2 é aquele 20%, né? Só que aqui vai ter que aparecer 20, né? Não 0,2. Por isso que esse 100 tá aqui. É igual a 20. 20%. Então, vamos lá para o exercício de fixação desse mesmo tema. Então, pausa o vídeo rapidinho, faz aí, que eu já corrijo. Então, dividindo em cima e embaixo por 15, a gente vai ficar com 3 sobre 100. Ou seja, 3% é a resposta. Dividindo em cima e embaixo por 6, vai ficar 5 sobre 100, ou seja, 5% é a resposta. A gente vai dividir em cima e embaixo por 20. Isso aqui vai dar 150 sobre 100. Então, a resposta vai ser 150%. Certo? Alguma coisa mais diferente que você pode encontrar, uma coisa desse tipo, assim. 70% do time deu 99% de si. 70% do time deu 99% de si. E pensando que um time tem 11 pessoas, então 70 vezes 99 vezes 11. Rapidinho, porque eu posso usar a calculadora para fazer a aula, né? Ô, mundo injusto. Isso aqui dá 76.230 dividido por 10.000. Ou seja, isso aqui é igual a 7,623. O que significa o seguinte: se você tivesse 8 pessoas, que é mais do que 7,62, dando 100% de si, isso seria melhor do que ter o time inteiro com esta performance aqui. Tá, eu admito, é um exemplo meio besta. Mas isso também aparece bastante, porcentagem de porcentagem. Mas se você já trabalhou com porcentagem de número, porcentagem de porcentagem é a mesma coisa. Para finalizar, fora essa interpretação de razão, pode ser que você encontre uma coisa dessas aí. E como diabos você lida com uma coisa dessa? Bom, nesse caso a gente interpreta a porcentagem como se fosse um valor numérico. E que valor numérico? Aquele valor numérico que a gente acabou de lidar anteriormente, ou a fração ou o decimal. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,1 ao quadrado mais 0,2 vezes 0,3. 0,01 mais 0,06. Isso aqui é igual a 0,07, que é igual a 7%. É mais ou menos raro você encontrar porcentagem assim perdido, sem contexto. Mas é bom você saber que se utiliza. Às vezes se utiliza inclusive em cálculo de probabilidade. Eu já vi inclusive resposta do Enem de probabilidade na forma de conta com porcentagem. Então, se aparecer, não se assuste, principalmente agora que você já deve saber lidar com isso, certo? Então, recordando, nessa aula a gente viu basicamente 3 perguntas e como lidar com elas, certo? Sendo A e B dois números quaisquer, uma dessas perguntas é quanto é A por cento de B, outra delas é quantos por cento A é de B, e a terceira é se A por cento de um número é B, qual é esse número? Em particular, a respeito dessa primeira pergunta aqui, quanto é A por cento de B, vamos fazer algumas observações a respeito de conta de cabeça. Então, aqui eu vou falar de métodos imediatos ou nem tanto, para você calcular porcentagens específicas de um número. Por exemplo, 1% de 100 é 1 sobre 100 do número, que é a mesma coisa que o número dividido por 100. Se eu pegar qualquer número, por exemplo, 636, 1% de 636 vai ser 636 vezes 1 sobre 100, que é igual a 6,36. Quando a gente divide por 100, no final das contas, tudo que a gente precisa fazer é mover a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, acontece uma coisa muito parecida com 10%. 10% é 10 sobre 100, portanto, ele é a mesma coisa que o número dividido por 10. Ou seja, 10% de 636 vai ser 636 dividido por 10, que é 63,6. Para 20%, ó, 20 sobre 100 dx é a mesma coisa que x dividido por 5.
mais 20% também é 10% vezes 2. A gente também pode encarar isso da seguinte forma: 2 vezes x dividido por 10. Se você simplificar, vai dar x sobre 5. Eu, particularmente, acho esse segundo jeito mais fácil de fazer de cabeça. Por exemplo, a gente tem que 10% é 63,6, então 20% vai ser igual a 2 vezes o 10%, que vai dar 127,2. 50% é um caso particular bem fácil, né? Dá 50 sobre 100, então nós temos o que 50% é metade do número. Então, por exemplo, para 636, metade de 636 é 318. Então, o que a gente fez aqui? A gente arranjou jeitos de calcular de cabeça as porcentagens. Ainda tem mais uma página, então vamos para ela. O 5% a gente pode encarar ele como um 50% dividido por 10 ou um 10% dividido por 2. A conta é basicamente a mesma, só muda a ordem, né? Para o nosso 636 que a gente tinha lá, o 5% vai ser 318 dividido por 10, 31,8. O caso do 25% também é a mesma coisa. Simplificando aqui, a gente vai ter x dividido por 4. O jeito mais fácil de fazer a divisão por 4 de cabeça, muitas vezes, é dividir por 2 duas vezes. Então, 25% dos 636 vai ser a mesma coisa que 318 dividido por 2, 159. O 33%, ao contrário de todos os outros que eu fiz aqui, na verdade é uma aproximação. Então, 33% de x é aproximadamente x dividido por 3. Dividindo x por 3, quantos por cento de x a gente ia conseguir? 33,3333333%. Então, essa é uma aproximação muito boa para provas tipo teste, onde vale a pena você aproximar. Para salvar tempo, esse tipo de aproximação é ótima. Então, aqui, 33% de 636 é aproximadamente 636, dividido por 3, que dá 212. Bom, 90% é 90 sobre 100. Então, 90% de x é 90 sobre 100 vezes x, que é igual a 9 sobre 10x. Agora, uma dessas técnicas de conta de cabeça que muitas vezes que mais fácil do que multiplicar por 9, 9 décimos é a mesma coisa que 10 décimos menos 1 décimo, certo? 90% de x vai ser a mesma coisa que x menos 10% de x. Faz muito sentido, né? 100% menos 10%, 90%. Muitas vezes do que fazer a multiplicação por 9, essa conta aqui vai ser mais fácil. Por exemplo, no caso dos nossos 636, a gente vai ter 90% de 636 vai ser igual a 636 menos 63,6. Isso aqui vai dar 572,4. E por que isso é importante? Bom, não é o tipo de coisa que é imprescindível. Você pode fazer as contas da maneira que você preferir, lógico, né? Mas para casos de contas difíceis, é muito, muito vantajoso mesmo você conseguir fazer as contas rapidamente, porque aí você tem a vantagem de ter mais tempo durante a prova. Mas é lógico que você só vai usar isso aqui se realmente for uma vantagem. Se você acabar se atrapalhando na hora de fazer as contas de cabeça, vale muito mais a pena você escrever as coisas no papel, certo? E isso finaliza a nossa aula de porcentagem. Obrigado por assistir e até a próxima!